Olá! Hoje a gente vai mergulhar no assunto fundamental para entender como o Estado funciona: os princípios da administração pública. Bora descomplicar juntos as regras desse jogo? Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que comanda a administração pública. Depois, a gente entra de cabeça nos famosos princípios expressos e também naqueles que não estão escritos, os implícitos. E para fechar, vamos responder aquela pergunta: um princípio é mais importante que o outro? Então, vamos lá! Então, para começar, o que será que faz a administração pública ter um conjunto de regras tão diferente do que a gente segue no nosso dia a dia? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender um conceito-chave do direito administrativo. É ele que explica por que o Estado, ao mesmo tempo que tem tanto poder, também tem um monte de obrigações. Pensa assim, o regime jurídico administrativo é tipo o manual de instruções do governo. Ele dá ao Estado certos superpoderes para agir em nome de todo mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele cria limites bem claros para garantir que esses poderes sejam usados sempre para o bem da coletividade. E essa balança funciona com duas coisas. De um lado, as prerrogativas, que são esses poderes especiais, como, por exemplo, desapropriar um terreno para construir um hospital. Do outro lado, a gente tem as sujeições, que são as amarras, as obrigações. Por exemplo, a obrigação de fazer um concurso público para contratar alguém. É um equilíbrio. Bom, agora que a gente já pegou essa base, vamos falar dos princípios mais conhecidos, aqueles que estão lá, escritos na nossa Constituição. Eles são o alicerce de tudo. E para ajudar a memorizar, tem um macete famoso que todo estudante usa, que é o mnemônico L-I-M-P-E, LIMP. Vamos ver o que cada uma dessas letras quer dizer? O L é de legalidade, e aqui tem uma diferença muito importante. Para a gente, vale a regra: o que não é proibido é permitido. Já para o agente público, é o contrário. Ele só, e eu digo só, pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza. Ele não pode, por exemplo, inventar um desconto de imposto do nada. Tem que ter uma lei para isso. O I é de impessoalidade. Isso significa que a ação do Estado não pode ser pessoal. O gestor público não pode beneficiar um amigo ou prejudicar um desafeto. A atuação tem que ser igual para todo mundo, focada sempre no interesse público e nunca, nunca na promoção pessoal. E um exemplo perfeito disso é a súmula que proíbe o nepotismo. A contratação de parentes para cargos de confiança é uma afronta direta à impessoalidade e também ao próximo princípio que a gente vai ver, o da moralidade. O M vem de moralidade, e aqui a gente entende que não basta só cumprir a lei. Tem que ser honesto, tem que ser ético. Pensa num prefeito que usa o carro oficial para passear com a família na praia. Tecnicamente pode até não ser um crime específico, mas com certeza um ato imoral, concorda? Depois vem o P, de publicidade. Esse princípio é a nossa grande ferramenta de transparência. Ele obriga que os atos do governo sejam publicados, divulgados. É por isso que existem os diários oficiais. Um ato só passa a valer, na maioria das vezes, depois de publicado. É como jogar luz sobre as ações do Estado. E para fechar o nosso LIMP, temos o E de eficiência. Esse princípio foi incluído depois, para deixar bem claro que a gente espera do serviço público bons resultados. Queremos serviços de qualidade, feitos de forma rápida e, claro, usando bem o dinheiro dos impostos. Ok, já passamos pelos princípios que estão escritos na lei. Mas e aqueles que não estão? Pois é, existem regras que, mesmo sem estarem lá, preto no branco, são super importantes. Vamos conhecer. Sabe como é, né? Nem tudo na vida precisa estar no manual. No direito, a mesma coisa. Muitos princípios importantes nascem do próprio sistema, das decisões dos tribunais e dos estudos dos especialistas na área. O exemplo fundamental disso é a autotutela. Imagina que a administração pública tem uma espécie de botão de corrigir. É o poder, e também o dever, que ela tem de fiscalizar e consertar os próprios atos, sem precisar que um juiz mande fazer isso. E essa correção pode acontecer de duas formas. Se o ato foi ilegal desde o começo, por exemplo, a nomeação de um servidor sem concurso, a administração anula esse ato. É como se ele nunca tivesse existido. Agora, se o ato era legal, mas com o tempo se tornou inconveniente, a administração revoga. Ela cancela o ato daquele momento em diante. E essa tabela mostra uma diferença crucial. A própria administração pode analisar tanto a legalidade quanto o mérito, ou seja, se o ato é conveniente ou não. Já o Poder Judiciário, quando provocado, só pode analisar a legalidade. O juiz não pode se meter na decisão de conveniência do administrador.
Seguindo, temos a razoabilidade e a proporcionalidade. Esses dois andam juntos e são basicamente a obrigação de ter bom senso. Eles impedem que a administração use, como se diz, um canhão para matar uma formiga. As ações do governo precisam ser adequadas, necessárias e sem nenhum exagero. E, por fim, a segurança jurídica. Esse princípio protege a nossa confiança nas decisões do Estado. Ele diz que as regras do jogo não podem mudar a todo instante e prejudicar situações já consolidadas. É por isso que, em geral, depois de 5 anos, um ato que gerou direitos para alguém não pode mais ser anulado, a não ser que tenha havido má-fé, claro. Bom, depois de ver tantos princípios, surge uma dúvida bem comum. Será que algum deles manda mais que os outros? Existe um princípio rei que está acima de todos os outros em caso de conflito? A resposta é bem direta. Não. Não existe hierarquia entre os princípios. Nenhum é, em abstrato, mais importante. A solução, quando eles parecem entrar em conflito, é a ponderação. É buscar o equilíbrio no caso concreto. E isso nos deixa com uma última reflexão. Como é que o Estado, na prática, consegue equilibrar a obrigação de cumprir a lei com a necessidade de proteger a estabilidade e a confiança das pessoas? Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios diários da administração pública.